Boa noite a todos. Estamos reunidos aqui para falar sobre a cidade, né? As postagens. As postagens que nós escrevemos e postamos no Facebook. Tem mais 7 postagens. A primeira que eu escrevi foi sobre Auroville. E eu escrevi da seguinte maneira. Na minha juventude, na década de 60, viajei de navio pelo Norte e Nordeste como aluno de náutica para oficial da Marinha Mercante. Mais tarde viajei de carona sem dinheiro pelo Sudeste e Sul, indo até o Uruguai. Pensei em seguir um grupo de jovens cantando pelo mundo, quando eu estava na universidade. Mas foi no final desta década que fiquei tentado em conhecer um lugar que estava sendo fundado no sul da Índia, e este é a atual cidade de Auroville. Aqui se sonha com uma sociedade sem dinheiro, na qual o trabalho coletivo e a troca de trabalho por serviços tornaria moedas e cédulas irrelevantes. Ele é um povoado internacional dedicado à busca de uma vida sustentável e harmônica. Olha, sustentável, hoje vivem 50 mil pessoas em 50 países. Hoje vivem 50 mil pessoas em 50 países, inclusive do Brasil. Isso eu escrevi. E aí o que foi interessante é que o Serjão, lembra do Serjão? Uhum. O Serjão, ele escreveu, agora não sei dizer qual a ordem, e ele escreveu assim, ele falou: isto seria um protótipo da cidade da nova era? Aí eu falei, no meu entender, só em parte, pois falta um embasamento na filosofia de Meixo Sama, que inclui pelo menos 18 áreas. Uhum. Não é só algumas coisinhas. Ali está dando impressão que é um pouco passando pela agricultura, talvez sustentável, não sei se é isso, e um pouco talvez pela política, economia, não sei, sem dinheiro, sem células, mas não é só isso. E a saúde, como é que é? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Entendeu? E ele escreveu: pelo menos a cidade existe e funciona. O que chama a atenção é a liberdade para cada cidadão seguir o seu caminho em paz. Não seria isto um bom modelo de ecumenismo? Imaginemos se no universo todas as estrelas fossem iguais. Provavelmente não haveria um universo que se constitui de uma infinita diversidade, laborando em equilíbrio e harmonia. Gostou imensamente do projeto Vênus, porque tem uma visão mais global do que este projeto na Índia. Se a raça humana continuar praticando sectarismo, raiva, mágoa e ódio, será mais fácil um grande meteoro atingir em cheio o planeta devido ao mau karma coletivo da raça dita humana. Talvez esta seja a solução, voltarmos todos para o mundo espiritual de vez. Adoro a cultura messiânica, mas a instituição não vejo com muito bons olhos. Enfim, ao invés de tentar reformá-lo, busco a minha reforma. Enfim, estamos todos juntos na grande luz da Icômio. Isso é o que ele escreveu. Eu escrevi: olá, Serjão, temos muita coisa em comum, como o desejo de cidade existe e funciona, modelo de ecumenismo, adoro a cultura messiânica, mas a instituição. Agora, procure reparar em comentários no Diga-nos o que achou. Vou listar alguns a seguir. Isso aqui é um pouco extenso, mas assim para ter uma ideia. Danny Hartman, voluntário em programa de educação tutorial, escreveu assim: vão catar coquinho. Em princípio, o termo cidade, entre aspas, é geralmente utilizado para designar uma dada entidade política administrativa urbanizada. Então não tem essa de uma cidade onde não há política, religião, leis e diferenças. Porque tem sim. Aceita? Veja só. Aí ele começou a colocar: política. Todas as decisões importantes são tomadas na cidade a partir de um grupo de estudo formado para cada decisão, que deve ser aprovado pelo voto geral. Não há centralização de decisões, prefeito ou outro órgão único de governo. O que é isso? Não é um sistema político?
Religião. O templo é voltado ao ensinamento de Sri Aurobindo e Mirra Alfassa, um indiano e uma mulher francesa. Juntos eles criaram o Ashram, que mais tarde tornou-se a cidade de Auroville. Ashram é um lugar onde as pessoas vivem e lidam com intensa prática espiritual e tranquilidade em meio à natureza. O que é isso não uma forma de reencontro com o divino, conhecido como religião? Leis. Qualquer um pode se tornar um residente de Auroville. O período de adaptação ou estágio para iniciantes dura 1 ano, após o qual os cidadãos podem recusar-se a aceitar o novato. Para se basear na cidade, você deve primeiro comprar uma casa que será sua propriedade permanente enquanto você viver na cidade. O que é isso senão 3 leis? E aí vai, diferenças. A maioria veio da Índia, mas há pessoas na França, Alemanha, Israel, Estados Unidos, Rússia e muitos outros países. O que é isso senão homogênea cultural? Com exceção da Índia, todos os outros países são potenciais mundiais, bem desenvolvidos socialmente e financeiramente. Outro ponto é de todos serem do hemisfério norte. Alguém reparou? Aí outro vai, outra pessoa, Tiago Botelho. E a foto é da cozinha, não fala nada. Aí vê lá na cozinha, vê cheio de indiano, o restante não, entendeu? E aí é muita coisa. Deu uma ideia, só falando assim, já te deu uma ideia que muita gente sai fazendo crítica. Né? Então, isso aqui até teve uma hora que eu... sim, aquela escola Summerhill. Summerhill também era tida como uma escola diferenciada, mas só vivia riquinho lá. Era pessoas que podiam, lá podia fazer o que quiser, escolher a disciplina que queria fazer, entendeu? Montava tudo, mas o cara, no final das contas, é o seguinte: você precisa de emprego no futuro? Não, sou rico. Entendeu? Agora, quem não é rico, quero ver fazer as coisas. Então, tem muita gente aqui, não vou falar isso tudo. Aí eu coloquei, a terceira coisa aqui, foi por um projeto Centro Comunitário de Meixuçama. Centro Comunitário Meixuçama. É aquela coisa que a gente tentou fazer, entendeu? Está registrado aqui. Eu botei assim, ó, isso nós fizemos em 24 de janeiro. Foi nesse início do ano? Não, no outro ano. Ano passado. Um ano e pouco já, um ano e meio. 2017. Aí, como sempre, estou, entre outras atividades, lendo livros, assistindo filmes, escrevendo texto e ministrando curso. Na atualidade, estou relendo, naquela ocasião, Minha Luta, do Rita, e a Bíblia e o Alcorão, vendo diariamente 3 filmes, naquela ocasião, sendo 2 lançamentos e um documentário, postando todos os dias um escrito no Facebook sobre religião e ou política, ministrando o curso Filosofia e Messias, naquela ocasião estava ministrando o curso Filosofia e Messias, que pode ser visto em termos de livros e vídeos no nosso site. Algo que estou fazendo este ano de diferente é um projeto que se apresenta a seguir. Quem deseja vê-lo na intro, aí nesse site eu digo como é que é, tal. Aí começa. O Messias Meixuçama, em 1948, sonhou com o século XXI e viu um lugar muito agradável, mais ou menos no centro de certa cidade, num edifício surpreendentemente suntuoso. Nele haveria teatro, restaurante, locais de diversão, etc., onde uma vez por semana os membros se reuniam para trocar ideias. Naturalmente avaliariam propostas sobre o plano de expansão da cidade, higiene, diversões e outros setores, objetivando aumentar o bem-estar dos cidadãos. O projeto Centro Comunitário Meixuçama, materializado pelos associados do Centro Cultural Paradisíaco, tem como objetivo de formar entes celestiais visando desenvolver um sítio com pretensão de ser um centro comunitário norteado pelo sonho de Meixuçama sobre o século XXI, que contribua para cumprir a missão da finalidade de construir uma cidade messiânica. Inicialmente, este projeto será consolidado apenas espiritualmente. Então, eu imaginava a gente fazer isso assim, nada de fazer materialmente. Né? Mesma coisa que eu falei no sábado, que eu já tinha essa experiência no sábado, então vamos construir
Vamos ver como seria a saúde. Não construir um hospital. Né? Vamos ver como seria, por exemplo, um restaurante. Mas não fazer o restaurante. Ver como é que a agricultura é natural. Entendeu? E as etapas para a concretização deste sítio deverá cumprir a vontade de Deus e obedecer às suas ordens. Para isso, se prestará atenção de tudo se está fluindo bem ou não. Caso não esteja, se deve pôr em dúvida desta não ser a missão do CCP. Então, diante daquilo que eu vi, eu vou sair correndo, porque não está na hora. Entendeu? Mas eu continuei falando as etapas, e aí eu fiz em cima do símbolo messiânico. O símbolo messiânico é esse aqui. Tá vendo? Em cima desse símbolo messiânico e em cima da estrutura da Bíblia do século XXI, que são 3 níveis, 6 patamares e 9 degraus, né? Acho que eu não vou repetir aqui, quando eu estou cansado de falar isso, mas o povo que não sabe até... Eu, quando for falando aqui na frente, eu vou dizendo. Então, eu montei a estrutura em cima do círculo, né, do símbolo messiânico, total, o símbolo todo, sim. Né? E com ele botando ali dentro as coisas da estrutura. Né? Então, compreenderam 10 setores. A razão é porque, no fundo, são 8, dá 8 desse. Isso aqui dá 8. Tá vendo? 4, parte em 4, depois o xizinho menor, parte em 8. Dá 8, mas aqueles dois lá de dentro, uns 2 círculos, aí eu completaria os 10. Os 10. Bom, então vamos passar para aqui para frente. O cachorro resolveu latir. Não é meu. Então ficaria assim, dessa maneira. Fazendo aqui, vocês também dão para ver? Dá para ver. Daqui dá, o Juliano está filmando. Tá? Bom, aí eu vou dizer. Nota só que aqui tem 2 habitações, 1 e 2, né? Aqui tem 2 habitações, habitação 1, habitação 2. Aqui, no centro, ela comunga mais ou menos com a nossa estrutura da Bíblia do século XXI, que é você falar de Deus, antepassados e mexicano. Praticamente é o patamar... Círculo pequenininho. Círculo pequenininho. E em volta daquilo ali, aí é que vai o jorei. Então é mais ou menos como se nós fizéssemos um templo ali, agregando, que é o que nós faz lá, o Sol Sagrado de Guarapiranga é assim. Você tem Deus no centro, antepassado à esquerda, mexicano à direita. Né? E ali seria o jorei, que seria um espaço para ministrar, receber jorei. Bom, as habitações para aquele lado, depois teriam a parte administração, a cultura e a purificação, que seria a saúde. Setores, né? Setores. Continuando as fontes de energia, água, refeitório e saneamento, depois a agricultura, o belo, e aí no meio desses raios aqui, aí teriam sempre plantas e as ruas, né? E as ruas e coisas para comer e tal, na agricultura para comer. Bom, e aí eu falo mais ou menos assim, dou a ideia, né, como é que seria essa concretização disso. Eu estava começando a dar algumas ideias. Por exemplo, a administração. A pergunta seria uma propriedade física ou associação? Regras de participação, como condições para participante morar ali por algum motivo. Por exemplo, o cara perdeu o emprego. E aí como é que ele seria? Seria por merecimento, quer dizer, o quanto ele está comprometido, está com competência para produzir, né? Assim. Aquisição do sítio.
Aí eu botei 3 etapas, hectare, alqueire e tal. E aí fiz um paralelo, lembrando que o cara pode ver o sítio Damião, onde o meu filho fez, a pessoa tem uma ideia. As fontes de energia, água, refeitório, saneamento. Naquela ocasião, o gerador de gasolina custava R$1.000. O poço artesiano, no máximo com 30 metros de profundidade, você consegue com R$10.000. E vinha a parte de saneamento e tal, então teria um custo inicial ali. A purificação. Aí para fazer chalé e quarto tipo alojamento custa R$1.000 o metro quadrado. Na época. Na época. Deve ser mais ou menos, talvez. Fazer comida, limpeza, arrumação, fazer horta, jardim, plantar e tal. Bom, isso era a ideia de a gente dar. Se algum dia alguém quiser pegar até a ideia, ou a gente mesmo, não sei. Falta a gente ganhar aquele dinheirinho que podia ser hoje. Pode ser hoje, 60 milhões. Se correr hoje, mês de samba, ajuda a gente aí. Ajuda que a gente faz isso aí, pô. Aí outra postagem que eu botei assim, acordem, botei bem grande assim, acordem, pô, entendeu? Aí eu botei, a cidade da nova era é aquela preconizada e orientada pela filosofia religiosa do Messias. Sua constituição no pensamento é a formulação da nova cultura, a cultura da nova era, e no plano físico é a edificação dessa cidade paradisíaca. Aí falei que era para consolidar, principalmente mais espiritualmente que materialmente e tal. E aí veio. Por isso talvez se possa compreender a razão de instituições messiânicas como colégio, supermercado, centro de pesquisa, centro de assistência religiosa intensiva, ter sido fechado no estado do Rio de Janeiro. Toda hora que quer fazer isso aí, nada dá certo. Assim, toda vez que eu vejo um prédio construído pela igreja, me vem logo à minha mente se existe pessoal com competência, comprometimento para ocupá-lo. Então isso aí, eu ter falado isso, acho que já está com esse acorde, é para dizer o seguinte, todas as ideias boas, geralmente na igreja messiânica, não dá certo porque falta pessoas comprometidas e competentes. Então, com isso, se isso aí é verdade, né, o que a gente teria que acordar é que não vale ficar jogando tudo para cima de Deus, tudo para cima, né? Que aí Deus vai ajudar, que Deus está no controle, que essas coisas todas. Não é bem assim. Deus não está querendo isso, eu acho. Então, Ele está querendo que a gente faça a nossa parte. Então, é claro que essa peculiaridade não é da igreja. Essa peculiaridade é do brasileiro. O brasileiro geralmente não tem competência para nada, nem tem comprometimento, que é o pior. Não fala comprometimento, não, que o brasileiro fica... Ele pode ter, às vezes, comprometimento com ele mesmo. Assim, como é que eu vou subir na empresa, né? São coisinhas boas. Agora, comprometimento com uma coisa maior, rapa fora. Comprometimento individual. É com ele, né? Para o crescimento pessoal dele, isso vai. Basicamente, a gente mais sofre, o que é? Quando quer dar esse curso. A gente começa com um certo número, daqui a pouco vai diminuindo. Por quê? O pessoal... E a gente vai dando os livros, vai dando coisa, o pessoal vai saindo. Caramba, pô, cara, acordem, pô. Né? Pois o que eu sei, por experiência própria, o quanto é difícil formar alguém com capacidade. São longos anos de muito estudo, investigação, espírito de busca, que o pessoal não tem de jeito nenhum, esforço. Não é jogando para a responsabilidade de Deus, Mestre Samba, de nossos antepassados, e não cumprindo a nossa parte, que vão surgir tais pessoas. Chega de indicações sem méritos, de qualquer que seja o cargo, seja para cima, para baixo ou para os lados. Entendeu? Será que o pessoal não acorda isso? Não acorda para esse problema? Acho que não acorda não, né? Porque o cara tem o poder, ele quer.
dizer quem vai ser a pessoa. É. Né? Mas isso a gente vê É aí direto. dia a dia. Vê direto no dia a dia. A igreja não está fora disso. Hoje que se vê a igreja preocupada com as mazelas provocadas pelo sistema, principalmente com dificuldades financeiras. Mas nem sempre foi dificuldade financeira, não. Quando eu iniciei, era conflito. E depois, a outra hora, foi doença. Essa agora é dificuldade financeira. Muita gente desempregada. Por conta da crise, né? Por conta do Mas, momento no fundo, atual. essas décadas que a gente vive, de acordo com a situação, a gente vive um dos inferninhos, vive ali e a gente fica tentando cuidar das mazelas. Pô, se o sistema está produzindo isso, meu amigo, vamos em cima dele, pô. Jogando gelo. Né? Mas você já fez tua gratidão? Ô, Flávio, Como é que está a sua prosperidade? como é que está a sua prosperidade? Está bem, né? Pô? Bom. Então a pergunta que não se pode calar é: será que os messiânicos sabem por que foi criada a messiânica? Uma boa pergunta, né? Aí eu falo, Messias Meixo Sama ensina. Quando é que ele ensinou? O nascimento da messiânica, 20 de novembro de 1950. Ele mesmo faz a pergunta, por que foi criada a messiânica? Então isso aqui é um texto longo, entendeu? Talvez seja até bom, mas eu não sei. Ele é longo. Aí eu vou ver mais ou menos a conclusão que eu falei, né? Porque eu dei um outro texto, Seja o Novo Homem. Ele é até mais curto. Diz, pelo menos para os adeptos da doutrina messiânica, não são muito louváveis pessoas de tipo tão antiquado. Neste período de transição, a doutrina messiânica, como sabe, procura salvar toda a humanidade, despertando para os erros da cultura e para a construção de um novo mundo ideal. Por isso, a nossa intenção é formar um homem novo. Aí eu botei assim, deste modo se pode concluir com aquele ensinamento e com esse, que os messiânicos devem saber que se deve obedecer ao seguinte esqueminha, olha só. Você pega a filosofia religiosa do Messias, ou o que nós estamos chamando atualmente de Bíblia do século XXI, ou o que nós estamos chamando, ou que não é nada mais do que a sistematização de todos os ensinamentos do Meixo Sama, ou que a gente pode falar de outra maneira, que é a verdade. Pega a verdade. Posse da verdade, vamos para onde? Para a cultura da nova era. Na verdade, a gente vai para a cultura da nova era. Ou seja, vamos pensar em todas aquelas áreas de conhecimentos como tem que ser reformulado. Espiritualmente, nós já estamos construídos. A prática seria essa. A prática, no primeiro momento, do ponto de vista espiritual, do pensamento. Quando eu venho para a prática material, então vamos fazer as edificações messiânicas. E aí vai para as cidades messiânicas, finalmente acaba para o paraíso terrestre. Esqueminha é tão simples, né? Se a igreja não estiver fazendo isso, pronto, está errado. Quer dizer, vimos o que o Meixo Sama falou, porque eu nasci messiânico, porque a formação, pronto, acabou o problema. Qual é o problema, cara? Não bota problema na história, Juliano. Juliano fica botando problema aí, eu estou vendo Juliano aí. Ah, caramba, pô. Bom, para finalizar, aí eu falo, no meu tempo de catolicismo, em que eu queria ser padre, fiquei pensando em como orientar pessoas casadas com suas famílias e filhos. Já pensou? Eu, um padre solteirão, orientando pessoas casadas com filho e tal. Aí eu venho, agora no messianismo, fico imaginando missionários que nem estudam profundamente os ensinamentos e nem os praticam para valer, que não resolveram nem os seus problemas, estarem encarregados de aprimorar os outros. Nunca participaram de uma manifestação em prol da justiça e querem dar aula sobre Deus. Nunca pensaram fora da religião e querem falar sobre ultra-religião. Nunca vivenciaram o Meixo Sama e querem pregar sobre o Messias. Para com isso, acorde! Aí vamos para o outro. Vamos para a Disneylândia brasileira. Disneylândia brasileira é fogo. Sabe onde que é? Brasília. É a terra do faz de conta, capital da desesperança. Ela está localizada na fazenda de... Fazenda. Não é nem falar.
fazenda cujo nome é Distrito Federal, mas é uma fazenda aquilo ali, de propriedade da família Roricida. Foi construída durante o governo de Juscelino Kubitschek, presidente com que todos os atuais presidentes querem se comparar, na tentativa de chegar perto de um mineiro safado que conseguiu fazer a maior obra superfaturada da história e ainda ser reconhecido como estadista, porra. Porra, cara, só no Brasil mesmo. Só no Brasil mesmo. Enriqueceu. E ficou todo mundo na linha de tiro dele. Pô. Como é que ele enriqueceu dessa maneira? Era um médicozinho vagabundo de brigada militar e coisa desse tipo. Pô. Ele também é muito conhecida, ela também é muito conhecida como o maior presídio de segurança mínima do Brasil. E lá que a cada 4 anos, cidadão de todos os países, de todo o país, escolhe os ladrões mais felizardos e perigosos de seus estados para receberem estadia gratuita, uma renda vitalícia no valor de R$ 33.700, toda a sorte de auxílio, moradia, terno, aluguel, eu ia botar uma porção de coisas. E ainda poderem bater ponto apenas uma vez ao mês, não sendo obrigado a morar no local de trabalho. Neste local vive a maior população de retirante que comprou diploma só para passar em concurso público. Ganhou uns trocados, mas continua ignorante do mesmo jeito e acha que virou gente porque trabalha como funcionário público em algum cabide estatal. O termo também é justo em vista de ser considerada a ilha da fantasia do Brasil, sendo entrecortada constantemente pelo meio de transporte típico local, que é o famoso trem da alegria. Tá certo, né? Isso é que é a cidade. Nós estamos falando sobre cidade, dando vários recortes de uma coisa Auroville, da nossa produção. Tal. Agora, faz parte da cidade. Aguenta aí que você é bravo. Esse vai ser bravo porque eu passei por isso. Já que você falou de Brasília, deixa eu falar um negócio rapidinho. As pessoas devem ter visto, né? A única pessoa que deu um lance no triplex lá do Lula, que foi leilão 2.200.000, foi uma pessoa de Brasília. Eu fiquei assim, quem será que é essa pessoa? Você não ficou curioso, não? Eu queria saber quem era essa pessoa. Se é assim, uma pessoa que tem algum dinheiro, mesmo sei lá, por uma situação de vida, ou se foi algum político desses que comprou, que fizeram uma vaquinha. O pessoal do PT fez uma vaquinha e comprou. Eu fiquei numa curiosidade. Não perdeu imóvel, né? Não, porque assim, se ninguém desse o lance até 14 horas, o imóvel ia entrar num segundo leilão com 80% do valor mais baixo e esperar de novo, até o tal dia, não sei o que, darem o lance, entendeu? E a pessoa deu no último minuto, assim, cravou lá. Tá bom, eu tô esperando, né? Pois é, mas eu fiquei curiosíssima de saber quem é essa pessoa. Não sei se a gente... tomara que alguém descubra e vaze. Quem será? Não sei. E a pessoa física, né? Porque era jurídica, parece que estava ganhando. Aí essa pessoa física que na última hora que virou o jogo. Você sabe, acho que uma pessoa que está faltando muito no nosso curso, será que ele está? É o Luiz Mota. Ah, o Luiz Mota comprou o triplex? Eu tenho impressão, pode ser. Mas o Luiz Mota não mora em Brasília, mora na Praça Seca, no Rio. Ele parecido, pô. Ele está em cárcere privado, coitado, porque não pode nem sair de casa para trabalhar. Motivo para ele sair fora e para praia. Tadinho do Luiz. Ele não pode sair. Triplex, minha casa, minha vida. Não, ele tem horário para sair e horário para chegar. Porque se ele sai depois do horário, ele não sai. Se ele chega depois do outro horário, ele não chega. Ele tem que ter habeas corpus. Ele que tem que ter. Pô. Bom, vamos pegar essa cena aqui, que vamos se aborrecer um pouco. Mas eu tentei dar uma saída para isso. Como cancelar qualquer serviço sem estresse. Esse é bom demais. A turma toda deve estar rindo aí, tá não? Esse é bom. Tá todo mundo gostando. Você vai contar o seu caso? Eles estão aumentando, deve estar aumentando. Você já tá, quantas pessoas já deve ter? Tem uns 100 mil pessoas. Vai contar, o Chaves tem 2 casos que eu acompanhei de perto. Aí, pessoal, vocês que conhecem alguém aí, ó, vai botando para aí. Ó. Gente,
Quem nunca tentou cancelar um serviço de TV a cabo, telefone, não sabe o que é vivenciar o inferno na Terra. Cartão de crédito. Inferno, cartão de crédito. A linha cai, demora para atender, você fica horas ouvindo a musiquinha diabólica que tenta via lavagem cerebral te convencer que você é muito importante para nós. Imagino se nós não fôssemos. Te jogam de um atendente para o outro, mesmo com desrespeito, má qualidade de serviço, cobranças abusivas e toda a sorte de pilantragens que as empresas brasileiras, se garantindo nas mais deslavadas impunidades, oferecem aos seus clientes. O fato é que se você quer cancelar um serviço, raramente, para não dizer impossível, vai encontrar facilidade. A explicação para isso é simples. Cancelamento de serviço é igual a menos grana, de modo que os caras colocam um mau atendimento para cancelamentos e investem pesado nas portas de contratação. Imagine um circo, onde você tem uma porta gigante de entrada e uma saída que é do tamanho da portinha de cachorro. É basicamente este o retrato das empresas prestadoras de serviço. A perversidade está no fato de que, sabendo que o brasileiro é acomodado para dedéu, 90% desiste de cancelar o serviço, já imaginando que vai se apurrinhar. As empresas usam isso contra os clientes. Como muita gente empurra com a barriga, a coisa segue em frente e as empresas não amargam os prejuízos que seria um motor funcional para a sua mudança de postura. Pois bem, hoje fiquei mais de 1 hora para cancelar um serviço e fiquei me sentindo violentado, impotente e apenas muito furioso. Procurei imediatamente uma forma de não me resignar e enfrentar essa corja. A pergunta que me fiz foi a seguinte: como poder fazer alguma coisa, já que o governo, ou melhor, os 3 poderes brasileiros, não servem para nada, a não ser para se darem bem? Será que existe um modo de cancelar serviço sem vivenciar essa loucura torturante? A dica é que tem jeito de cancelar qualquer serviço onde a parte você deve se pronunciar. Aqui está a dica. Aí, pessoal, vai acumulando aí, vai estar gente vendo aí. Primeiro, tente ligar. Evidentemente, demorarão ou desligarão, etc. Ok, você tentou. E isso está registrado para qualquer fim. Agora, vamos à tática que é a correta e juridicamente adequada, sem trambiques ou coisas do tipo. Todos esses serviços possuem algum tipo de fale conosco. E quase todos eles fornecem protocolos ou até mesmo a cópia para o seu próprio e-mail, da mensagem enviada via formulário. Escreva o seguinte no espaço respectivo do formulário Fale Conosco. Prezados senhores, em razão das tentativas infrutíferas de contato telefônico, serve esta para comunicar o cancelamento de minha assinatura do número tal, ponha todos os dados cabíveis, considerando o registro de recebimento desta por vossas senhorias, bem como o número de protocolo, caso haja, e, finalmente, a cópia enviada para minha caixa postal. O cancelamento resta inequivocamente comunicado. Este comunicado tem valor jurídico para encerrar o vínculo contratual que, se recusando ou questionado pela empresa, será realizado pela via judicial, o que se poupa por agora em razão da razoabilidade e do princípio da boa-fé. Grato pela atenção, observação. É bom dar um print no texto do campo e depois outro no protocolo de envio, nos casos que não chega a cópia para o seu e-mail. Ao fazer isso, não se espante se no dia seguinte lhe ligaram já marcando a retirada do equipamento. Faça o mesmo caso queiram cancelar algo antes que eles mudem alguma regra, mas a rigor, juridicamente, continua valendo esse tipo de comunicado feito no canal oficial com protocolo de recebimento e leitura. Agora, existem outras situações horrorosas do sistema capitalista que talvez seja considerada interessante acrescentar. É que vocês podem efetivamente obter vantagens se souberem negociar. Muitas vezes seu cancelamento se deve ao simples fato que o serviço está caro, você usa pouco, etc, etc. Em caso assim, é recomendado o uso de canais oficiais
via telefonia, porque as empresas não querem, não podem perder cliente, porque fica feio nas estatísticas. E eles têm um sistema muito interessante, que é chamado repescagem do cliente que ia pular fora. O lance funciona assim, você diz que quer cancelar. O primeiro atendente diz ok. Secamente, ele transfere para outro que providenciará o cancelamento. Que água, gente? Que água? Tá ficando. Aguente firme. Eles fazem isso para separar os malandros que já sabem da repescagem, de quem realmente quer se pirulitar das garras de prestadores de serviço. Quando você está quase conseguindo o cancelamento, Tava seco. estava seco. Vou deixar um copinho aqui, né? Quando você está quase conseguindo o cancelamento, vai aparecer um atendente novo, um supervisor de relacionamento, algo com título pomposo, que te perguntará por que você quer cancelar e tal. Esse cara tem poderes. E você consegue um absurdo, inacreditável desconto. Mas todos os canais de filmes e um ponto grátis, se for este serviço que você quer desligar. Sabendo argumentar, você consegue arrancar dele mundos e fundos, ponto extra, mais canais, redução substancial e perpétua de tarifas, coisas desse naipe. Isso também funciona como cartão de crédito. Muitas vezes eu recebi uma proposta mais vantajosa de um concorrente, você liga para o emissor do seu cartão querendo cancelar e os caras abrem as pernas, oferecendo mais vantagens e cobrindo as ofertas dos concorrentes. Empresa de telefonia e internet também costuma operar sistema de repescagem e são bastante solícitos quando você explica que o concorrente está dando o dobro de velocidade deles, pela metade do preço. Poucas vezes a empresa deixa o cara sair sem oferecer descontos substanciais ou aumento de velocidade sem aumento de tarifa, ou diz que tem aumento de velocidade, mas depois não tem porra nenhuma, entendeu? Mas é assim, né? A existência disso tudo, dessa maneira, leva o cliente a ter que ser mentiroso, a ter sentimentos nada nobres e a fazer dos funcionários dessas empresas agirem desse modo sórdido. Os donos, bem, isso é uma cachorrada só. Finalmente, a última coisa que nós, eu e Juliana, andamos fazendo por aí, é que todo município tem que ter uma missão. Você filmou um negócio? Filmou aquele negócio lá, aqueles 5 dias fatídicos e 2 diazinhos, pobrezinho, para feira. E 5 dias, 2 dias para... 2 dias de Praça Livre. 2 dias de Praça Livre, 5 E dias... 5 dias para feira, para feirinha do alto. Vinícius, vê lá, hein, cara. Eu não sei o que você quer fazer com essa. Eu vou votar em você. Quero saber o que você vai fazer com essa pracinha aí, porra, hein? Não vai querer botar cimento lá não e botar essa troço perene ali não, né? Essa é a grande coisa. Botar as coisinhas bonitas, já pensou? Aí bota aqueles, como é que chama? Os quiosques? Alvenaria. Tipo quiosque. Bota os quiosques. Porra, não vai fazer essa merda não, cara. Eu quero é praça, cara. Praça é praça. Ele falou comigo. Não sei, porque o cara... Recado aí. Eu estou mandando recado para dizer, quer ganhar voto ou... Quer dizer, ganhar voto de pilantra, você vai ganhar, pô. Quero saber se vai ganhar voto mesmo, de fazer a coisa que tem que ser feita. Nem que você perca a eleição agora, mas diz as coisas que tem que ser ditas. Amanhã você ganha a eleição no futuro. Porra. Você está falando... É a única pessoa que eu acho. Não, contextualiza, porque tem gente que está assistindo e não está sabendo o que você está falando. Aqui Vai ter eleição aqui em Teresópolis, dia 3 de Teresópolis. junho, que o prefeito, a cidade está sem prefeito. Quando se fala o nome de um município, se percebe traço de sua origem no tempo. Por exemplo, Itaboraí, nome, em tupi, Ita mais Boraí, quer dizer, pedra mais bonita. Outro exemplo, Rio de Janeiro, nomeada por ter sido descoberta no dia 1º de janeiro de 1502 por Américo Vespúcio e por julgar-se que a Baía de Guanabara fosse a foz de um rio. Mais um exemplo, Varre-Sai, nome exótico devido à existência de um rancho cuidado por uma velha senhora chamada Dona Inácia, que era
ponto de parada dos rancheiros que vinham das Minas Gerais para vender seus produtos no Espírito Santo, onde a condição para que eles pernoitassem era que os tropeiros, após dormirem, limpassem o estábulo onde ficavam os cavalos e burros. Varre e sai. Nomes africanos são mais raros, pois boa parte dos municípios foram batizados na época da escravidão, quando nem os negros eram tratados como seres humanos, quanto mais darem nomes africanos a divisões administrativas de Estado. Pois bem, eu moro num município sem personalidade, onde até seu nome é apenas uma homenagem a uma pessoa que nunca passou por essa localidade. O meu querido município pode até ter função e forma, só que não possui uma finalidade. Uma missão. Nas suas origens, esse município, meu querido, não passou de um abrigar no chamado Quilombo da Serra, escravos fugidos das plantações de cana-de-açúcar da Baixada Fluminense. Todo o seu crescimento e posterior desenvolvimento se verificou no sentido norte-sul, isto é, os comerciantes que vinham das Minas Gerais em direção ao Porto das Estrelas, nos fundos da Baía de Guanabara. Passando por Petrópolis, visava esta região como um ponto estratégico de repouso. Hoje, devido à intolerável insegurança e insuportável temperatura do município do Rio de Janeiro, voltou a ser um local que oferece resguardo e proteção por estar em 10º lugar entre os municípios de população superior a 100 mil habitantes e com um dos climas mais agradáveis do Brasil. Com o desenvolvimento do pré-sal, onde Macaé foi denominada como capital nacional do petróleo, distante do meu município querido de 3 horas, chegou a imaginar que a missão de meu prezado município seria a de um município dormitório. Porém, com a situação da roubalheira da Petrobras, deixando-a numa penúria, esse projeto foi abortado, embora tenha deixado uma infraestrutura deficiente em termos de crescimento desordenado, como um todo, gerando um grande pico de construções de padrão irregular, inclusive tirando a vista das belas montanhas e Mata Atlântica, esgoto poluindo rios e lentidão no tráfego, e ainda por cima o processo de favelização acelerando drasticamente. Olha que quadro. Só porque deram que essa é a cidade de moradia, vem essa porcariada toda, cara. Hoje eu passo ali, como eu falei na última vez, é tudo 10 andares. Está camuflado às vezes com um negócio, bota um negocinho ali que é para carro, põe não sei o quê, como é que chama, cobertura lá em cima. Pô, 10, vai fechar essa porcaria toda, ninguém vai ver mais nada. E vai começar a ficar quente. E se vier muita gente, vai começar o roubo. Criminoso adora a quantidade de gente, cara. Né? Pobre, então, adora esse aconchego, ficar todo mundo juntinho, né? Todo mundo cagado, caga tudo aquela porcaria toda, não tem saneamento nenhum, e aí fica um calor insuportável, andando sem camisa. Né? Quando eu vejo gente andando sem camisa, eu já digo, porra, isso não é minha terra, cara. Né? Quando eu vou lá pro Rio, que eu olho assim, vejo que começa o pessoal todo andando sem camisa. Ih, cacete. Tem que ser no freio, andar toda agasalhada, porra, entendeu? Isso é aquele lugar. Bom, no Produto Interno Bruto, PIB, embora se mencione a agricultura e indústria, destaca-se a área de prestação de serviço e comércio, onde as feiras estão se tornando cada vez mais populares na cidade. Quando não é feira, esse outro lugar, o que é? Todo mundo desempregado, todo mundo... Como é que chama aquela porcaria? Bota aquilo na rua, todo mundo... Camelão. Aí vira esse troço. Produção, nível de produção é altíssimo, hein? Cada cidadão desse deve produzir muito, quer dizer, não produz porra nenhuma, só comercializa. Produzido na China. Quando é? Quando é da China. Aí Tudo roubado. Tudo roubado. Bom, destacando-se uma das maiores feiras de artesanato a céu aberto do Brasil, a Feirinha do Alto, na qual, em um fim de semana comum, o número de visitantes chega a 10 mil.
Diante da beleza deste município, em vários sentidos, tem sua identidade ligada diretamente ao turismo natural, abrigando uma sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos e a Estadual dos Três Picos, além de ser sede do Centro de Treinamento da Seleção Brasileira de Futebol e de contar com outras edificações com valor histórico, cultural e ambiental. O turismo é a atividade do setor terciário que mais cresce no Brasil. Dentre as espécies significativas, o turismo ecológico, lazer e de aventura, e não de negócios e nem cultural. Pensa nisso, isso não existe. Então, se o nosso município quer ter como missão o turismo, deve logo de início embelezar a sua entrada, retirando a favela que está se tornando nas proximidades do seu porto e do Parque Nacional com uso capião dos terrenos da ferrovia. Segunda tarefa urgentíssima é de pôr o belo nas praças, ou até antes entender o que é uma praça. Ele vai botar belo na praça, não sabe o que é uma praça, está botando depois um belo em algum lugar qualquer. Provavelmente deve ser lá na esquina do pecado. Ai, meu Deus. Bom, e uma definição bastante ampla, praça é qualquer espaço público, urbano, livre de edificações e que propicie convivência ou recreação para os seus usuários. Normalmente, a apreensão do sentido de praça varia de população para população, de acordo com a cultura de cada lugar. Mas, em geral, este tipo de espaço está associado à ideia de haver prioridade ao pedestre e não acessibilidade de veículos. Normalmente, popularmente, está associada à presença de verde, arborização e de ajardinamento urbano. Também costuma possuir equipamentos recreativos e contemplativos, como playground, recantos para estar, equipamento para ginástica e cup, bancos para apreciar e namorar, mesas para ler e jogar, etc. Um chafariz, quem sabe, né? Decorrente dessa definição e visão de praça, se deveria transferir essa chamada feirinha do alto para outro céu aberto que não seja a praça. Senão vai voltar a mesma situação. Né? Para dar a ideia do absurdo sobre essa duvidável dita feirinha de artesanato, ela que sua mais de 700 barracas no fim de semana e que só para armar, desarmar e limpar ocupa quase todos os dias da semana da Praça do Alto, cara. Em suma, a Praça do Alto só é praça durante 2 dias. O dia todo de quarta-feira e parte do dia nas terças e quinta. Parte do dia na terça e quinta. E ainda mais, sabiam que em frente a esta praça tem 2 shopping? E sabiam mais, estão construindo um terceiro gigantesco em frente. É necessário ter uma feira de produtos que sua maioria tem nesse shopping? E ainda mais, vejo que até a tradicional feira livre nas suas ruas ocupa tão somente um dia da semana. Prefeitos da cidade, candidatos a prefeito dessa cidade, não queiram ficar ganhando voto, porque ganhar voto é construir a miséria, a doença, conflitos. Atente, mesmo que perca a eleição, mas um dia vocês vão ganhar. Dessa forma é que, eu não vou dizer que vocês possam até ganhar, mas a cidade vai se destruindo, perde. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Agora, se quiserem fazer alguma pergunta aí, eu estou acho disponível. que hoje tem pouca gente assistindo, né? Não tem problema. É. Saiu, perde a própria função, né? É. Como a gente fez aquele vídeo, fizemos imagens e tal, você perde a função, né, principal. Claro. Na verdade, você vira um comércio, né? Um comércio na praça. E que já tem Não lugar é de uma praça, comércio. exatamente. Você pode fazer um comércio, né? O problema não é o comércio, né? O problema é o local do comércio. Claro. Você Está tomando um espaço que não é dele. Você usa um local bonito, tá, mas a que custo? Né? Pô, Juliano, Desorganizado. você conheceu essa praça. Eu posso dizer o seguinte, ela está ficando cada vez mais com cimento interno. Sim, daqui a pouco acaba. Acabando Acabando a terra. né? Pô,
cara. Isso. Aí, sabe o que acontece? Acaba a praça e acaba o comércio. Ah, sim, porque ninguém vai vir num lugar horroroso. Ninguém vai vir num lugar horroroso que só vai ter barraca. É. Ninguém vem. As O pessoas pior- vêm pelo ambiente. E o pior, Juliano, é o cara tentar fazer aquilo que eu falei. Começar a tentar botar, não, isso aqui vai ficar bonitinho. Aí põe tudo acimentado, Padronizado, né? padronizado, tudo bonitinho, tudo organizado. Porra, é isso que a gente quer, cara? Não. Ele esquece qual é o chamariz. O chamariz não é um comércio. Não. O chamariz é um ambiente. É. Você não vai num lugar horrível que tem um comércio bom. Não. Né? Você vai e vem aqui porque é fresco, porque tem arborizado, Porque é agradável. porque é agradável, porque é diferente de um comércio de uma cidade como o Rio. Eu, pelo menos, venho aqui por ser isso. É. Não é pelo, vou comprar um negócio ali. Ninguém passa. A pessoa, não, vamos passear na praça. É. Mas a mentalidade é tão pequena, né? A mentalidade é tão pequena, E a ganância é tão grande, né? Não, porque assim, o próprio comerciante que tem a barraca na praça, ele para o carro para desabastecer, desabastece o carro para abastecer a barraca, né? Com roupa, com coisa, porque pouco artesanato tem, Acabou. Né? e deixa o carro estacionado o dia inteiro, ocupando a vaga De quem? do turista que vem, do visitante que vem para a praça. Quando você chega às 10 horas, você não encontra mais vaga na praça, porque os carros são dos feirantes da praça. Quer dizer, que mentalidade é essa, gente? É Sabe o que maluquice. está ficando? É maluquice. E em volta pode perceber. Eu já posso dizer assim, umas 5 coisas que estão virando estacionamento. Derrubaram uma casa aqui e virou estacionamento. Foi. É, Aqui do Lá lado. naquele canto lá, Renda. aquele Não, canto do outro lá, canto lá também, também. estacionamento. estacionamento. Do lado um hotel, do hotel virou Teresópolis, do estacionamento. lado do Viva Itália. Um hotel da cidade virou um estacionamento, foi abaixo e virou um estacionamento. Porque é a necessidade imediata. Né? É imediatismo. Ninguém tem um plano futuro, Não. ninguém pensa daqui a 10 anos. É aquilo, você extrai o máximo de uma floresta. Uma hora a floresta É, acaba. acaba. Aí você vai, passa para outra. Você esquece aquele ponto, passa para outro. É isso mesmo. Burrice, né? Pô, Aqui é burrice. Aqui é burrice. Não, é falta de planejamento. ganância que você usou a palavra. Ganância. Agora, assim, uma coisa Planejamento. mais séria e grave que está acontecendo na praça, eu não sei se ele tem permissão ou não, é que tem uma pessoa que se diz paisagista e que está desconfigurando a praça, desconfigurando mesmo, desconfigurando com planta, desconfigurando, colocando bichinho numas Caseira. Montes, já num barraquinho que ele montou para as crianças verem, coelhinho, galinha, não sei o quê. Faz ponte, faz coisa, muda o calçamento da praça e a prefeitura não faz nada. Essa pessoa deve recolher uma caixinha dos feirantes, eu acredito, só pode ser. E aí vai fazendo isso achando que está fazendo. Ele faz muita coisa assim, reaproveita, né? Coisa, portão, reaproveita umas manilhas de cimento, faz banco, não sei o quê. A ideia não é ruim. O problema é que, assim, eu não sei se ele está autorizado para fazer isso. Ele está autorizado por quem? Entendeu? Porque, assim, até nos banquinhos que a prefeitura colocou ali no ponto do ônibus para a pessoa sentar, ele já desconfigurou a calçada a ponto de idoso cair ali, porque ele fez um alto com outro tipo de calçamento, que não é o calçamento da praça. Então, assim, zorra total. Esse é o Brasil. Ele está Esse é o fazendo uma Brasil. intervenção. Tá fazendo uma intervenção Sim, desautorizada. louco. Eu tô doida para ele vir pro lado de cada praça, porque se ele vier pro lado de cada praça vai ter barraco. Porque eu vou ser a primeira que eu vou descer e vou dizer assim, mostra a autorização para fazer essa intervenção na praça desse lado. Ele fez no bico, ficou uma porcaria. Todo mundo acha uma porcaria, que ele é uma palhaçada. Fez O aonde? cara provavelmente é um maluco. Assim, minha opinião, a opinião de Juliano que tá filmando. O cara é um maluco, tem um mau gosto tremendo, é um imbecil que acha que faz arte e tá fazendo lixo. Porque não contente com o lixo que já tá, com a desorganização, ainda tem um maluco ali fazendo coisas que as pessoas acham que sim. Porque a arte não, ele tá pegando lixo, reaproveitando lixo e tá ficando mais lixo ainda. Não tá fazendo nada E não tem bacana. noção nenhuma. Mistura planta, Bota qualidade lixo, de planta. bota não sei o que é contra a parte de saneamento.
provavelmente não deve ter limpeza nenhuma. Então, agora fez um laguinho. Então, Como é que a água vai circular naquele laguinho ali? vai trazer bicho, vai Entendeu? trazer doença. Olha, e essa parte urbana também, perigoso. É. Eu sei que eu passo ali. É uma parte urbana, perigosa que tem ali. A pessoa cair e tudo, mas é um imbecil. Houve uma intervenção na praça em termos de árvores, porque Teresópolis aconteceu muito isso. Como veio muita gente do sul para cá, assim, né, famílias e tal, as pessoas começaram a trazer uma vegetação, mudas de vegetação, plantaram isso há muitos anos, e que não eram nativas daqui. E esse tipo de vegetação às vezes traz praga, traz bichos que matam as coisas nativas. Então biólogos aqui do Parque Nacional, não sei o quê, viram que muitas árvores aqui nessa praça precisavam ser cortadas porque estavam com comprometimento e não eram da Mata Atlântica. Então cortaram e replantaram árvores da Mata Atlântica. Isso tá certo, isso é uma coisa bacana. Isso é uma coisa árvores pensada. árvores com flores, as árvores eram pequenininhas, já estão maiorzinhas, já estão florindo. Então isso é uma coisa pensada, uma intervenção bacana, pensada. Uma coisa pensada, feita por pessoas capazes, capacitadas, inteligente e com uma projeção futura. É. Agora bota um maluco para fazer arte num canto da praça, o que dá na cabeça dele, num espaço público. Aí o turista que vem, né? O turista que vem na feirinha, aí Você vem, não sabe. senta ali, tira foto no banquinho, acha aquilo bonitinho, não sei o quê, mas assim, vamos combinar, não tem nada Existe programa de bonitinho. auditório, pô. Não tem nada Não bonitinho. existe programa de auditório? A gente vai para lá para ver aqui. Não tem nada É. bonitinho. Eu É. lembro. Vai vir lixo. Fica o dia inteiro no auditório. Vê lixo. Bate palma, levanta, canta. Eu quero uma praça assim, que nem as praças da Europa, que quem já viajou, as Argentina, praças aqui dá da certo. Argentina, Argentina. que a gente viajou, teve a oportunidade de conhecer, que as pessoas se reúnem, tem eventos acontecendo na praça para as crianças, teatro, aí os pais vão, passeio, orquestra se apresentando na praça, entendeu? A praça foi projetada para ter uma arena no meio da praça, com uma coisa acústica, entendeu? Para fomentar a atividade, para fomentar o convívio das pessoas da cidade ali. Belíssimo. Uma hora vai chegar, vai ficar barraca e esse maluco na ponta. Não. Não vai ter árvore, vai ficar esse maluco aproveitando Assim, lixo. olha só, eu não tenho nada contra a feirinha. Eu só acho que a feirinha não podia ser numa praça. A feirinha tinha que ter um espaço físico criado onde as pessoas viessem passear em Teresópolis e quem quisesse comprar comércio, não sei o quê, que fosse buscar um centro lá, um centro de comércio de Como o senhor falou, Teresópolis. qualquer feira pública é um dia. Uma coisa assim, É um dia. É. São 2 dias? Tá, então são 2 dias numa rua. Fecha essa rua, é um espaço já cimentado, não sei o que, coloca ali, as pessoas passam e voltam. Não afeta a natureza. Podia ser lá, não? Poderia. Não está com todo espaço aberto lá? Não tem nada? Poderia ser na rua ali atrás. Mais perto da rodoviária, que as pessoas podiam chegar, porque assim, quem chega de ônibus aqui, depois para ir embora, tem que dar sorte de ter passagem para voltar, ou já vem com a passagem comprada, né, para voltar. Mas ele, Sudantex, fica perto da rodoviária. Podia fazer perto da casa do Juliano. Poderia ser usar só essa rua aqui. Bom, gente, vamos encerrar. O Juliano ainda está filmando. Bom. Tá bom, pessoal. Não esquece que sábado, às 1h30, nós vamos falar sobre economia. Eu já botei até umas coisinhas aí já no site. Aliás, não botei no site, não. Botei convidando, vocês vão ver. Deve estar por vocês aí. No Face. Botei no Face. Não no meu e-mail. Mandei por e-mail para vocês. Também. Já foi. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigado, tá? Até logo. Muito bem.